Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que ninguém te interrogue. Por isto cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós então estamos vivendo esse tempo da ascensão do Senhor aos céus, como vivemos ontem, e vemos também a Igreja viver esta novena do Espírito, a novena de Pentecostes. Nós estamos aguardando a atualização e a experiência de podermos mergulhar e viver esse derramamento do Espírito Santo, que a Igreja nos concede e nos faz crescer degrau a degrau dentro do próprio Espírito Santo, que vai também nos elevando a Deus. E hoje temos então esse texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, em que mostra São Paulo, que vai passando de cidade em cidade, chega então a Éfeso e encontra alguns discípulos, alguns neoconvertidos, que ele pergunta: olha, vocês receberam o Espírito Santo quando abraçaram a fé? E eles dizem: nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Seja estes discípulos aqui, seja um discípulo que no capítulo anterior, no capítulo 18 dos Atos dos Apóstolos, fala de Apolo, que era um grande pregador, também só conhecia o batismo de João, como estes aqui, e não sabia ainda mais coisas a respeito de Jesus Cristo, do caminho, e muito menos de quem era a pessoa do Espírito Santo. E aqui São Paulo, então, batiza esses discípulos, impõe as mãos e recebem o Espírito Santo. Começam aqui a profetizar, a falar em línguas, as manifestações do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos fiéis. Sexta-feira eu fui numa crisma e também a gente vê esse gesto, né? O bispo impondo as mãos ali e concedendo, por meio da unção sagrada, o dom do Espírito Santo, plenitude dos sacramentos, do batismo e ali recebendo também o crisma. Mas a gente pode realmente se perguntar como esses discípulos: quem é o Espírito Santo? Nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Nós ouvimos, graças a Deus, pela pregação da igreja, mas nem sempre foi assim tão divulgada a pessoa do Espírito Santo. São Gregório Nazianzeno, que é um dos padres da igreja, que falou
bastante sobre o Espírito Santo, ajudou a igreja a formular a fé na pessoa do Espírito Santo, na divindade do Espírito Santo, ali pelo século 3, 4, quer dizer, 4, 5. Ele diz o seguinte, que no Antigo Testamento, a figura do Pai, né, do Deus que é Criador, a figura do Pai era que era mais conhecida. Então você pega lá o Antigo Testamento, você vai ver falando de Deus, se referindo mais ao Pai. E ele diz assim, era o Pai que era mais conhecido e de forma mais obscura se falava do Filho. Então a gente vê os profetas, por exemplo, anunciando que ia vir o Messias e tal, e vai se falando de forma assim, um pouco velada do Filho. E ele continua a dizer, no Novo Testamento se fala então do Filho, especialmente, e o Filho faz entrever a pessoa do Espírito. Aí São Gregório diz assim, agora o Espírito Santo merece cidadania entre nós. Agora ele também deve ser conhecido e anunciado, e ele mesmo também vai, através de sua ação, se mostrando, embora o Espírito Santo não fale tanto de si, ele fala do Pai e mostra quem é Jesus, essa pessoa do Espírito Santo. Ele, então, como Deus, deve ser adorado, amado, buscado, como o Pai e como o Filho. O Espírito Santo, meus irmãos, que nós, especialmente aqui nos Atos dos Apóstolos, nós temos visto a ação dele. É ele quem, de fato, nos faz participar de tudo o que Jesus Cristo realizou, na verdade, de todo o projeto do Pai e tudo que Jesus Cristo concretizou, mas nós recebemos e usufruímos pelo Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica, no número 686, falando dessa ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostra realmente, veja, a obra do Espírito, que é grandiosa. Na verdade, a gente se move em tudo o que é realização do Espírito Santo, enquanto faz chegar a nós a graça de Deus. Veja, diz assim, o Espírito Santo age juntamente com o Pai e o Filho, desde o princípio até a consumação do desígnio da salvação. Então, embora lá no Antigo Testamento mais se veja o Pai, e no Novo Testamento mais o Filho, o Espírito Santo age desde o início, desde o princípio até a consumação do desígnio da nossa salvação. Mas nestes últimos tempos, inaugurados com a encarnação redentora do Filho, que ele é revelado e dado, reconhecido e acolhido como pessoa. São Gregório ainda diz assim, que essa coisa, né, vamos dizer assim, de que ele foi sendo revelado aos poucos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que talvez fosse causar aí um pouco mais de confusão, se fosse tudo de uma vez, 3, né? Então, primeiro o Pai, depois o Filho veio, e depois o Filho também começou a falar do Espírito mais abertamente. Então, é na encarnação redentora do Filho que ele é revelado e dado, reconhecido e acolhido como pessoa. Então, esse desígnio divino, consumado em Cristo, primogênito, cabeça da nova criação, poderá tomar corpo na humanidade pelo Espírito derramado. Tudo o que Cristo realizou toma corpo pelo Espírito derramado. O quê? A igreja, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. Tudo. A igreja, a sua manifestação, deve-se ao derramamento do Espírito Santo, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. Claro, tudo é feito, né, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Mas cada um, vamos dizer assim, numa sua função mais específica, vai realizando
cada obra. A igreja, a comunhão dos santos, os sacramentos. Então, na verdade, tudo, o Espírito Santo é o meio ambiente do cristão. Nós respiramos no Espírito. Se o peixe vive na água, o cristão vive no Espírito. Cristo vive no Espírito, ressuscitado, vive no Espírito Santo. Então, meus irmãos, na verdade, a nossa ação, a nossa palavra, tudo deve ser no Espírito, inspirado pelo Espírito Santo. E assim, então, nós como cristãos, a nossa pastoral, o nosso serviço na igreja, a educação dos filhos, a pregação da palavra, o impulso missionário, todas essas coisas nós deveríamos colocá-la sob o impulso do Espírito Santo, colocá-las sob o impulso do Espírito Santo, porque é Ele, nós estamos vendo, que vai empurrando a igreja, mas também derramando os seus dons de santificação interiores, os dons de serviço para a santificação dos outros, para a conversão dos outros. A nossa igreja, onde a gente vive, na sua cidade, no seu bairro ou no seu estado, no nosso país, nele existem pessoas que precisam de conversão. Nós precisamos de conversão. Então nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos de sua unção. Nós precisamos de seu impulso, de sua iluminação. O Padre Jonas falava e consumiu a sua vida, dizendo então que os batizados não são evangelizados. Graças a Deus, muitos são evangelizados, mas muitos ainda não são evangelizados. E nós não vamos realizar essa tarefa se não for pela ação do Espírito Santo, dizendo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E nós estamos nesta semana, como a igreja, de mãos erguidas, suplicando: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Sejam para as coisas mais pessoais, para a nossa conversão, o discernimento, se é para ir para aqui ou se é para ir para lá. Sejam tantas outras graças, nós devemos pedir ao Espírito Santo que Ele continue sendo derramado sobre nós e nos guie na nossa tarefa de anunciar o nome de Jesus Cristo, e naquela tarefa ainda mais específica, confiada a todos nós batizados, de sermos santos. É Ele que realiza a santificação na igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.